tem visitante aqui. Aleluia! Oh, meu Deus! Dá uma glória, hein? Oh, me canta! É forte, hein? Ronildo aqui com a gente. Glória a Deus. Quem não conhece, esse é o Ronildo. Acho que eu vou precisar da minha água aqui. Será que vem? Em nome de Jesus. Não vem? Já estou com sede. Irmão, semana passada eu terminei essa parte falando sobre proteger a glória de Deus, sobre esse cuidado que nós temos que ter, porque não se engane, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Romanos fala isso. Não se engane, não é a sua capacidade, você não teve mérito nisso. O cristão que se engana com isso, ele vai cair, ele vai esfriar. O processo do morno, irmãos, não é um quente que está, não é um frio que está esquentando, é um quente que está esfriando. O morno não é um frio que está em processo de aquecimento. O morno é aquele que era quente e começou a esfriar, ele ficou morno. Ele já foi quente um dia. Quem entende o que eu estou falando? Então não se engane, tem pequenas coisas que roubam a glória de Deus, e elas vão aumentando dentro de nós. Então nunca se esqueça disso. Não é a sua voz, não é o fruto da sua pesquisa, não é o tempo que você dedica ao estudo, não é você, porque dele. Então tudo saiu dele, você saiu dele, ele nos habilita. Irmãos, entenda uma coisa: o que para conseguir um bom emprego não precisa de Deus, precisa de um bom currículo. Se a Ellen tiver aqui, ela me ajuda nisso. Olha lá, né? Um bom currículo abre portas. Agora Deus abre a porta. Tem uma porta aberta diante de nós, e é nessa que nós temos que entrar, naquela que Ele abriu, porque dele e por Ele e para Ele. Então tudo é Cristo. Tudo que fazemos deve ser cristocêntrico. Amém? Sai dele e volta nele. Fora disso, irmãos, nós somos alvo fácil para o diabo, e o diabo percebe isso. Sabe aquele, que bênção que você é, aumenta o volume, né? Já falei, a camisa ficou apertada. Ele percebe, irmãos. Pensa num cara habilidoso na psicanálise, um baita de um observador, é Satanás. Amém? Irmãos, na guerra que nós estamos, nós temos algumas armas que nós usamos. Eu dou alguns termos aqui para ficar fácil de você memorizar. Nem todos esses termos estão na Bíblia, amém? Mas é um meio da gente memorizar algumas coisas. Irmãos, a defesa que nós temos, a principal arma de defesa que nós temos é o sangue de Jesus, amém? 1 João 1,7 diz assim, se você quiser abrir ou for anotando aí. 1 João 1,7 diz assim: mas se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então existem princípios aqui, isso aqui nos guarda de contra-ataques, viu, irmãos? Juliano, o diabo pode contra-atacar? Pode. Por exemplo, eu acho que eu comentei isso aqui, mas não custa. Deixa eu pôr um pouquinho para cá. Se ficar ruim a filmagem aí, você não tá bom? Muito difícil eu desaparecer nisso, né? Sobra muito para lá. Por exemplo, irmãos, entenda, você é uma igreja pentecostal que crê que demônio existe, enfermidade existe, que os dons estão ativos, crê, todo mundo crê nisso, amém? Amém. Dentro disso, se a Bíblia está certa, dentro dessa premissa, se a Bíblia está certa, você vai combater um demônio que age na falsa profecia.
Um desses espíritos na Bíblia é chamado de Jezabel. Apocalipse fala isso. É uma falsa profetisa. Ele caminha na falsa profecia. O espírito do anticristo manipula isso, mas o espírito do anticristo ele manipula muito mais coisas. Mas dentro da falsa profecia, ela conduz os homens a erro. Uma pessoa rebelde, se ela for contra um espírito de Jezabel, ela vai cair nessa área, porque ele age na rebelião, ele se manifesta na rebelião. Então a pessoa que não tem essa área tratada, ela vai cair, ela vai sofrer um contra-ataque. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui? A gente não precisa desenhar muito isso aqui, né? O espírito de mentira, se eu sou um mentiroso, isso vai dar problema. Uma pessoa que, porque os demônios eles agem em algumas áreas, irmãos. Eu não gosto muito de dar nome como Umbanda dá, apesar de eu ter sido espírito e umbandista, mas eu não gosto muito porque eu descobri fora do Brasil que o Zé Pilintra não tinha esse nome lá. Aí foi muito difícil no começo, entendeu? Aí eu entendi na Bíblia que ele era um demônio, e eu chamava ele pela área que ele agia, quando a gente identificava. Então se eu tenho uma área falha que eu vou combater na minha família, quem quer a família convertida, irmãos? Vou repetir de novo, parece que o som tá ligado, né? Vocês estão ouvindo? Quem quer a família convertida, a família salva, que vá para a eternidade? Quem quer que a sua família, o primo, o amigo, o marido, esposa, seja o que for, vá para o inferno? Vai que escapa um amém aí, né? Você pensa, nossa, hoje foi difícil, acho que hoje eu até queria. Toda a eternidade não, mas um dia só, para ver se converte esse negócio, né? Irmãos, a primeira área, a gente vai estudar daqui a pouco, conquista de território. A gente quer a nossa família convertida. Isso só acontece debaixo de uma obediência nossa. Irmãos, uma vez uma pessoa veio reclamar para mim, lá no Japão, trabalhando com Filipinas. E as Filipinas, a grande maioria vai para o Japão para se prostituir. Elas vão lá, são compradas, irmãos. Quando um estrangeiro se apaixona por uma mulher dessa, ele paga $20 mil para tirar ela da prostituição. $20 mil. Ele paga, e normalmente o cara não tem dinheiro, ele paga parcelado. Até ele terminar de pagar, ela continua trabalhando onde ela foi contratada. Quem entende isso? Eu conheci muita gente assim. Indonésias, vietnamitas, tailandesas. Eu conheci muitas pessoas, homens que casaram com essas mulheres, mulheres querendo sair dessa situação, que eram meio crente no país, foram para outro país para ganhar dinheiro, a hora que se viram estavam presas na prostituição. Você já parou para pensar nisso? O sonho, né? O sonho da vida num país de primeiro mundo se tornou pesadelo. E não porque ela queria, porque ela se viu escrava disso. Eu conheci gente assim. Eu pastoreei gente assim, que foi para o país para trabalhar, deixou os filhos, o marido, chegou no Japão, foi levado para a prostituição e foi obrigado a se prostituir. Eu conheci gente assim. Estou contando história. Aí você imagine se ver preso numa situação dessa. Isso aí foi uma situação, uma escolha errada, irmãos. Agora eu pergunto para você, o mundo espiritual perdoa isso? A decisão errada? Esse que é o nosso problema, irmãos. Por isso que nós temos que medir qual é o interesse que nós temos numa situação. Qual é o interesse que eu tenho na minha família convertida? Então, para esse ambiente ser convertido, essa moça queria ganhar as Filipinas, não, ela queria resolver o problema dela. E eu comecei a falar para ela, você tem que amar, você tem que ser assim. Mano, irmãos, uns 2 meses depois ela chegou para mim, pastor, você não imagina, a linha está uma benção. As Filipinas estão assim comigo, está uma paz ali. Nossa, mudou a linha. Eu falei, elas se converteram? Não. Continuam mentindo? Continuam. Falei, não foram elas que mudaram, você mudou. Quem entendeu isso que eu disse? Eu preciso repetir isso aqui. Porque tudo que a gente quer na mudança dos outros começa na gente. Então eu só tenho autoridade
ter algo que eu venci. E isso é muito sério, irmãos. Por isso que muitas pessoas sofrem algumas derrotas que marcam a sua vida, porque algumas áreas em você não foram vencidas. Amém, irmãos? Isso é sério. Isso, para a gente ganhar a nossa casa, isso começa na gente. Amém? Então nós temos aqui, irmãos, se andarmos na luz. Como que eu ando na luz? Quem sabe aqui? Um de cada vez, irmãos. Todo mundo falando junto assim, compromete a aula. Como que eu ando na luz? Não é acender no interruptor. Vai, crente. Oi? Estando em Deus. Irmãos, eu sempre vou fazer pergunta que a Bíblia responde, amém? Salmo 19, 105. Juliana, você vai insistir isso até quando? Até você acessar a eternidade. Fala amém. Amém. Acredite em mim, irmãos, é a mesma Bíblia. São as mesmas músicas. Você vai orar, na maioria das vezes, do mesmo jeito. Sabia disso? Com o mesmo marido, com a mesma esposa. Fala amém. Amém. É isso, irmãos, a vida é uma rotina. Amém? Não vai vir uma Bíblia nova a cada século, cada 1000 anos Deus despeja uma palavra nova, não muda. Amém? É importante a gente entender isso. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Irmãos, nós estamos preparando uma geração para a volta de Jesus. Nós estamos preparando pessoas para a volta de Jesus, seja ela em qual nível for. Seja a volta dele para estabelecer o reino milenar, ou seja ele chamando o indivíduo, sabe? Às vezes ele usa a morte e chama o indivíduo, né? É um anjo da morte, né? Há trabalho do Senhor. Os anjos são espíritos ministradores a serviço daqueles que hão de herdar a vida eterna, sim ou não? Não é o que fala lá em Hebreus 1,14? Né? Acho que é 1,14 ou é 1,14. 14 é impossível, né? Tem 13 capítulos só Hebreus, né? E dentro desse serviço que eles prestam para nós, a morte vem para nos conduzir para esse ambiente, entendeu? A eternidade. Amém? Não deu para entender? Não é piada, é engraçado, mas é muito sério. Então, irmãos, a forma de eu andar na luz, só tem uma forma de eu andar na luz, é na palavra. Não dá erro, irmãos. Não tem jeito. Se você não criar o hábito de ler a Bíblia, irmãos, eu vou falar sobre dons aqui. Eu vou ver com o Adriano e com o Léo, a gente vai ministrar sobre dons, outros estudos que a gente vai dar. A gente sempre vai falar, tem que ler a Bíblia. A base de uma vida cristã é a leitura da Bíblia, oração e jejum. É só isso, irmãos. É só isso, é simples demais, por isso que a turma não faz. Entendeu? É igual vida saudável, é simples demais, por isso que a turma não faz. Né? Alguém entendeu isso? Então, isso nos guarda, é a palavra de Deus que nos guarda, protege o nosso coração. Se andarmos na luz como Ele na luz está. Irmãos, Jesus, quando caminhou na terra, Ele não ousou ministrar nada que Ele não tivesse ouvido do Pai. E o que Ele ouviu do Pai foi a própria palavra. Amém? É importante a gente entender isso. Ele via o que na palavra estava escrito e Ele se movia naquilo, irmãos. Aí nunca houve erro. Sabe aonde teve problema? Quando as pessoas não tiveram fé. Então a incredulidade do homem impediu ele de viver o que Cristo tinha para eles. A sua incredulidade vai impedir você de viver o que Deus tem para você. Eu não. Cada um aqui caminha a sua porção de fé. Sabia? Jesus vai até a cidade natal dele, prega, e a Bíblia fala que ali ele não pôde operar muitos sinais e maravilhas por causa da incredulidade deles. Não está na Bíblia isso, irmão?
Então a incredulidade do povo impede algumas coisas de Deus. Mas Jesus, ele não é por causa disso que ele parou de andar na palavra. Amém? É isso que nos guarda. E aqui, lógico, o texto continua: temos comunhão uns com os outros, irmãos. Uma coisa está ligada na outra. O meu hábito com a palavra de Deus me empurra a ter comunhão com as pessoas. Provérbios fala que aquele que se isola se levanta contra a sabedoria. Quando eu leio a Bíblia me empurra a ter comunhão com as pessoas. Eu entendo que Salmo 133 é verdade. Ó, quão bom e agradável quando os irmãos estão em comunhão. Ali Deus libera a bênção e a unção. Num ambiente como esse, o nível de comunhão que nós temos libera ou não a bênção e a unção de Deus. Amém, irmãos? Dentro da minha casa, uma família cristã, a comunhão que eu tenho com a Susan e com o Davi, porque eu, a Susan e o Davi fazemos parte do corpo de Cristo. Você com a sua família faz parte do corpo de Cristo. O nível de comunhão que vocês têm ali libera bênção e unção, ou não. Amém, irmãos? Isso é importante entender. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Isso aqui é proteção, é uma arma de defesa que nós temos. Simples, um texto guarda a nossa vida. Amém? Isso é um esforço que eu vou ter. Irmãos, eu decido durante o dia como que eu vou me relacionar com as pessoas, se é na palavra de Deus ou no Juliano. É uma decisão minha, se eu vou andar na luz ou não. E quando eu ando na palavra de Deus, irmãos, acredite, não se engane, não tenha vergonha do Evangelho. Ministrar o Evangelho em toda circunstância que você tiver. Irmãos, os coachings estão ficando ricos, porque eles usam Bíblia para motivar pessoas. Eu conheço, irmãos, eu conheço alguns, de conversar, homens que estão ficando ricos, porque eles conhecem a Bíblia e estão aplicando isso para treinar pessoas, mentorear pessoas, liderar pessoas. Mas aí eles não dão outra roupagem, eles insistem em falar: olha, a própria Bíblia, vocês veem, Jesus foi o maior coaching que existiu. Irmãos, eu podia dar nomes aqui, mas aí vai que eu começo a ter processo, né? Não estou falando nada demais também, né? Eles entendem isso, irmãos. Ah, Juliano, então eu vou pegar tudo isso para eu ensinar, para eu ficar rico. É aí que é o ponto. Qual é o interesse nosso com a palavra? Aonde eu quero chegar com ela? Amém? O próprio apóstolo Paulo fala: ainda que homens preguem por vã interesse, o que importa é que a palavra seja pregada. Ele fala, se não me engano, em Gálatas ele fala isso, se eu não me engano. Irmãos, o problema é que esses homens que pregam com interesse são mercenários, lobos, falsos pastores, falsos mestres. O interesse dele vai conduzir eles a uma condenação eterna. Pode ser que alguém na plateia de um ensinador coach se converta. Fala: puxa vida. Irmãos, tinha uma irmã que eu pastoreei ela há 5 anos. E ela ia muito nisso. Ela ia todo evento que tinha, ia na Austrália, ia todo lugar que os caras famosos iam. Um dia ela chegou para mim e ela falou: eu não vou mais. Eu falei: o que aconteceu? Ela falou: tudo que eles ensinam você prega aqui. Eu vou parar de gastar tanto dinheiro e vou ficar aqui. Olha, irmãos, teve um bom entendimento, sabe? Porque quando a gente ministra a palavra, é isso que transforma a vida de uma pessoa. Aí a pessoa decide mudar de vida. Lógico, irmãos, porque o Evangelho começa a entrar nela. Então é a palavra de Deus que nos protege. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Amém, irmãos? Aí se você não criar o hábito de ler a Bíblia, irmão, nesse tempo que nós temos, um dia você vai ser proibido de tê-la.
Oxalá isso seja verdade. Quem dera isso seja estabelecido no nosso tempo. A igreja brasileira é considerada uma das maiores igrejas cristãs do mundo, sabia? Contando com espíritas e católicos. A maior igreja católica do mundo está no Brasil. A igreja protestante no Brasil é a que tem, irmãos, tem um índice de conversão altíssimo, mas não tem transformação. Isso é muito sério, porque não guarda a palavra de Deus. Irmãos, quando eu leio a Bíblia, eu falo, isso aqui eu tenho que mudar, isso aqui não cabe mais dentro de mim. Por que uma pessoa não muda? Porque ela não lê a Bíblia. Amém? Isso protege você dos ataques do diabo. Irmãos, quando Jesus estava no deserto, o diabo foi tentar ele, e ele percebeu que não era igual a menininha do jardim. Ele percebeu, isso aqui, sabe do que eu estou falando? Tinha diferença. Não era como que é a de capa vermelha lá? Chapeuzinho vermelho. Não era chapeuzinho vermelho. A conversa era outra. Entendeu? O diabo sempre vai vir com as mesmas armadilhas. Ele é repetitivo. Ele conhece o seu coração. Ele conhece os padrões que você caminha. Somos nós. Tem uma música que eu amo chamada Cycle, do Jonathan McReynolds. Se você puder, ouça. Ele fala isso, sabe? É interessante que tem um trecho na música que ele fala assim: nós não aprendemos com os nossos erros, mas o diabo aprende. Acho muito interessante isso. E aí ele fala, né, o cycle, né, ele quebra, né, ele fala de quebrar esse ciclo, né, na nossa vida. O diabo nos coloca num ciclo porque a gente não conhece a palavra de Deus. A gente não sabe sair dele, irmãos. Amém? Arma de ataque, o nome de Jesus. João 14, esse eu quero ler com você. Aquele lá: não se turbe o vosso coração, crê em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei e vos levarei comigo para sempre. King James está um pouquinho diferente. Como eu já li até o 3 aqui, eu vou falar o 4 em diante. Amém? E para onde eu vou, vós sabeis, o caminho vós conheceis. Disse Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como nós podemos conhecer o caminho? Esse 6 aqui é maravilhoso, né, irmãos? E disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nenhum homem vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, também conhecereis ao meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos é suficiente. Disse-lhe Jesus: há tanto tempo estou com vocês e ainda não me conheceis, Felipe? Quem tem visto a mim tem visto o Pai. E como então tu dizes: mostra-nos o Pai? Eu imagino Jesus bravo aqui, irmão. Não falou isso aqui. Ele rasgou aqui. Vocês estão me vendo? Vê as minhas obras, vê o que eu falo e fala que não conhece o Pai. Bando de vacilão. Tatuar a testa de vocês. Só faltou isso. Se fosse minha versão, vem aqui, seu vacilão, né? No 10: não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim é quem faz as obras. Crede-me que eu estou no Pai, o Pai em mim, ou se não crede-me por causa das mesmas obras? Na verdade eu vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e fará maiores obras do que esta, porque eu vou para o Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome farei, para que o Pai possa ser glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amares, guardareis os meus mandamentos. Eu orarei ao Pai e Ele vos dará o Consolador,
para que Ele possa habitar convosco para sempre. Irmãos, pula para o 21 aqui. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. Eu o amarei e me manifestarei a Ele. Irmãos, Jesus está aqui debruçando o amor diante deles. Eu estou indo, vou preparar um lugar, mas quando isso aí estiver pronto, eu volto para buscar vocês, né? Aí manifesta a incredulidade. Então, quando que o nome de Jesus tem efeito na minha vida? Quando eu creio. Quando eu creio na obra dele. É o mínimo, irmãos, que ele espera da gente. Só que ele sabe de um problema. Ele fala que a sociedade que vai ver a volta dele vai ter ausência de um ponto. Só um ponto. Não é falta de poder, não é falta de conhecimento, não é. Por isso que o Senhor está levando tantos homens a se aprofundar em outro nível de conhecimento da Bíblia. Outro nível. Não vai faltar conhecimento de Deus. Não vai faltar pessoas que creem que Ele existe, mas vai faltar fé. Irmãos, um espírita crê que Deus existe. Você sabia disso? Um espírita, um umbandista crê, mas ele não tem fé para caminhar na palavra. Porque a fé não é, eu creio que Ele existe, Ele é Pai de todos. Irmãos, para, se você acredita que é só isso o Evangelho, pelo amor de Deus, daqui a pouco eu faço apelo. A gente começa esse negócio aqui. Porque a fé não é para crer que existe um Deus, é para crer que Ele enviou uma palavra e eu vou obedecê-la. Porque é essa fé que vai me conduzir à eternidade. Não vou obedecer o meu coração, vou obedecer a Bíblia. Amém, irmãos? Fala amém, que gruda. E olha, Jesus sabe quem ama Ele, irmãos. Ele sabe. Sabe como que Ele sabe? Quem sabe? Ele sabe. A Bíblia acabou de falar. Tem um jeito que Ele olha para você e Ele sabe se você ama Ele ou não. Quem tem os meus mandamentos e os guarda. Quem tem os meus mandamentos. Então, se você não conhece a Bíblia, não lê, irmãos, eu estou girando na mesma coisa. O João é a palavra simboliza dentro da pessoa? Oi? A palavra simboliza dentro da pessoa? Sim. 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 Aí é onde a palavra se torna vida dentro de nós, se materializa dentro de nós. Só que ele olha assim, ele vê o interesse da pessoa na Bíblia. E ele sabe, esse não me ama. Durma com o barulho. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, ele guarda as minhas palavras. O meu Pai o amará, e iremos a ele e faremos nele nossa morada. O 21 ele fala: eu me manifestarei a ele. A gente quer Jesus, que ele se manifeste. Mas, irmãos, ele estabelece um meio pelo qual ele vai fazer isso. É a palavra. Irmãos, isso é sério. É simples. Quem tem Bíblia aqui, irmãos? Quem não tem Bíblia? Peraí, deixa eu perguntar. Quem não tem Bíblia? Irmãos, o pessoal da clínica está querendo Bíblia. Mas se alguém aqui não tem, eu tenho a obrigação de presentear você com uma Bíblia. Tem alguém aqui que não tem Bíblia? Não tem. Todo mundo tem. Isso é um problema para você. Isso é uma solução para a sua vida, mas é um problema para você. Irmão, você acredita que nenhuma sociedade na Terra teve tanto acesso às Escrituras igual a nossa geração? Você acredita nisso? Nunca se teve. Irmãos, a China acabou de pedir para a Apple tirar todos os aplicativos de Bíblia. Na China já não se dá mais para baixar os aplicativos de Bíblia. Não dá mais. Entendeu? E a gente pensa que isso não está acontecendo, né, irmãos? E a turma quer que o Brasil vire uma China.
Vai para a China, vai para lá, irmãos. Com $100 você fica 5 dias lá num hotel 3 estrelas, tomando café da manhã, almoço e janta. $100. Hotel 3 estrelas. É um hotel bom, irmãos. É um Ibis da vida, é 3 estrelas. Um hotel bom. 2 pessoas. A refeição vai ser para um. $100. Você fica uma semana praticamente na China. É barato ou não é, irmãos? Quem entende o que eu estou falando? Vai lá para você ver. Isso já está acontecendo com aquela igreja. Entendeu? Nós temos toda a liberdade do mundo, irmãos. Por isso que tem algumas áreas da nossa vida que a gente não rompe, sabe? Não atravessa aquilo lá, por causa da palavra. Entendeu? Não é simples, irmãos. Jesus avisou, né? Guarda no coração. Uma hora pode. Aí ele fala: será que quando o Filho do Homem vier achará fé na terra? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Toda vez que a pessoa pergunta isso para mim, fala: pastor, mas só ler não vem a fé? Eu falo: lê em voz alta. Você está ouvindo a palavra. Hoje temos aplicativos para isso, irmãos. Nós somos um povo que não tem desculpa. Entendeu? Não temos. A chapa vai ser quente. Arma de apoio. Eu vou repetir aqui, irmãos. Eu dou os nomes para fixar, tá? Mas você não vai ver esse versículo na Bíblia, amém, irmãos? Em nome de Jesus. Hebreus 1,14. Não são todos eles, falando dos anjos, tá, irmãos? O 13 e o 14 fala isso. Não são todos eles, porventura, espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a vida eterna ou a salvação? Aí pode ter uma diferença na tradução da sua Bíblia. Eu não vou ler todo o texto, não estou falando fora de contexto também, viu, irmão? Está falando dos anjos. Os anjos vêm para servir aqueles que hão de herdar a vida eterna ou a salvação. Eles são o apoio que nós temos, irmãos. Nós temos um apoio espiritual, amém? Nós temos o Espírito Santo de Deus. Nós acabamos de ler em João 14 aqui. Quando Jesus subiu para o Pai, o Espírito veio para habitar dentro de nós, irmãos. Os discípulos não entendiam isso até a cruz, porque eles tinham Jesus junto com eles e a favor deles. Era assim, Jesus junto e a favor. Quando Jesus morre na cruz, ressuscita no terceiro dia, então ele libera a palavra, ele fala: permaneçam em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos do poder. Atos 1:8, se não me engano, está isso. Ele fala: então vocês irão para Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então em Atos 2 o Espírito Santo vem. E aí não é mais Deus junto e a favor, é Deus dentro e através. Mudou tudo. Deu para entender isso que eu falei, irmãos? É Deus dentro e através. Não é mais, Deus não está a favor de você, Ele está com você. Ele está fazendo através de você. Amém? Isso muda tudo. Então nós temos o Espírito de Deus e os anjos a nosso favor. Na verdade, a concepção mais clara é, na verdade, a palavra é escrita, a palavra viva, que é Jesus, e na verdade a palavra demonstrada, quer dizer, é o Espírito agindo nas nossas vidas. Seria assim, Jesus, a gente vê, ele é a palavra, o verbo encarnado, tudo, mas o Espírito Santo ele não tem essa função na Bíblia, né? Ele vem para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele vem para falar das coisas de Deus para nós e para esclarecer. Ele revela a palavra. Então, são funções diferentes, né? A parte mais confusa da Bíblia é a Trindade, né? Mas se não tem a palavra, não vai ter o Espírito de vida, porque eu posso ter a letra sem o espírito da letra. Isso dá muita diferença, né? Por isso que a Bíblia fala que a letra mata, mas o espírito vivifica. Então eu posso usar a palavra sem o espírito de vida. Eu posso usar a palavra para pecar. Hoje eu estava estudando lá um pouquinho, e dentro do canal que eu estudo,
Um dos pastores ali, ele falou assim, que a melhor pregação é a expositiva, porque ela não pega um texto isolado, porque a maioria dos pastores pega texto isolado e cria o que ele quiser, inventa fábulas, histórias. E isso é pegar a letra, a palavra, só ela escrita, sem o espírito que está na letra. Você faz o que você quiser com ela. A turma arruma jeito de fazer sexo antes do casamento, a turma acha jeito de trair a esposa, a turma acha jeito para mentir, a turma acha jeito para roubar dentro da Bíblia. Por isso que tem que ter o Espírito, porque ele vai trazer vida na palavra. Então ele vai nos conduzir, não, isso aqui não é só isso que você está querendo dizer. Por isso que a área de ensino ela é muito delicada, e eu sou muito chato com ela, porque você tem que passear em muita coisa na Bíblia. Por isso que tem eu não tive tempo quando a gente deu estudo de exegese, de como preparar uma pregação. Passei só um pouquinho de teologia sistemática, onde você pega a Bíblia inteira para ensinar uma coisa. Você pega a Bíblia inteira, você passeia nela inteira, praticamente, para ensinar algumas coisas assim que dão fundamento para nós. Mas esse passeio na palavra é fruto de leitura da Bíblia e uma vida com o Espírito de Deus. Então é assim, o Espírito dando vida naquilo que está dentro de você, que é a palavra. Irmãos, o Espírito Santo não traz texto na sua mente que você nunca leu. Não vai trazer. Se você falar isso, eu nunca falo isso perto de mim, que é mentira, e você é filho do diabo. É impossível o Espírito Santo trazer algo da Bíblia que você nunca leu. Por isso que as pessoas falam que não cai uma folha de uma árvore sem que Deus permita. Isso é mentira, não está na Bíblia. Por isso que as pessoas falam que o apóstolo Paulo caiu do cavalo. Isso é mentira, não está na Bíblia. Por isso que as pessoas falam que o nome de Paulo foi mudado para Saulo, Paulo grande e Saulo pequeno. É mentira, isso não está na Bíblia. Eu começo a ficar bravo com essas coisas. Porque não lê, ouve e fala o que ouviu, insiste que está na Bíblia. A gente tem que ter cuidado. Como que eu sei que isso é verdade? Quando eu leio, o Espírito gera vida nisso dentro de mim. Amém? Dá para entender isso aqui? Isso é muito sério, irmãos. Porque dentro de uma mentira bíblica, de um texto isolado da Bíblia, eu tomo decisões erradas na minha vida. Eu posso fazer isso. É onde o Espírito que está dentro de nós, ele fala, não faz isso. Você não, vou fazer porque eu acabei de ver na palavra. Irmãos, está na Bíblia lá, Judas se enforcou. Isso é uma direção para a sua vida? Então nem tudo que está na Bíblia produz vida. Quem está entendendo o que eu estou falando? Isso é sério. Amém, irmãos? Arma estratégica. Aqui eu coloquei 3 áreas, mas uma delas, uma estratégia. Lógico que a maior estratégia que nós temos é a proclamação do Evangelho. Como que eu faço uma igreja crescer? Vou adotar o livro Igreja com Propósito? Vou adotar o método lá que o cara ensina e a igreja faz assim? Tem um método bíblico, a proclamação do Evangelho. Entendeu? A Bíblia não fala que Deus vai enviar gente pronta. A Bíblia diz que Deus vai enviar aqueles que hão de ser salvos. Amém, irmãos? Amém. Nisso vem gente pronta, lógico. Mas esse é o objetivo de Deus, enviar pessoas para serem salvas de alguma coisa. Alguma coisa você precisa ser salvo aqui. Amém, irmãos? Fala amém. Amém. Isso vai ajudar a sua vida. Então a maior estratégia para uma igreja crescer é a proclamação do Evangelho, é a palavra pregada do jeito que ela deve ser pregada. É assim que uma igreja cresce, saudável. Amém? Como Deus não tem pressa, porque Ele nunca está atrasado, então não tem essa, a gente tem que fazer isso para a igreja crescer. Irmãos, eu já estou avisando vocês aqui, não venha com essa conversa para mim. Nunca vem. Pastor, eu sei como que a igreja vai crescer agora. Se você não tiver uma base bíblica, eu não vou te ouvir. E você vai ficar ofendido comigo.
Porque eu tenho uma direção de Deus, eu tenho uma visão de ministério. Então, se não tiver, esse livro aqui para crescimento de igreja eu nunca li, irmãos. Eu nunca vou ler. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então, se você tem esse bom hábito, perca ele, porque ele é um péssimo hábito. Para de ler livro para crescimento de igreja, livro para você ficar animado para sair trabalhar de manhã. Lê um capítulo da Bíblia antes de você sair trabalhar. Amém, irmãos? É assim que as coisas acontecem. É assim que toda a minha família se converteu a Jesus. Sabia, irmãos? Eu posso falar. Meu irmão está aqui. Eu pastorei meu irmão. Daqui a pouco minha mãe vem para cá. Minha sogra está voltando para o Brasil. Imagina pastorear a sogra, irmãos. Falei lá, né? Pedi consciência. Pedi consciência. Tem que editar isso aqui depois. Que ela assiste tudo, irmão, né? Meu pai se converteu, antes de morrer se converteu. Meu pai falou uma vez para mim, ele falou: quando você voltar para o Brasil, a hora que você abrir uma igreja, eu vou na sua igreja. Irmãos, isso aí não é à toa. Eu não estou querendo falar que eu sou melhor do que ninguém, eu estou querendo falar que eu vivo a Bíblia. Entendeu? Isso não me faz melhor do que ninguém. Me faz reconhecer que fora dela eu vou errar. Entendeu, irmãos? Então a maior estratégia que nós temos, a principal, é a proclamação do Evangelho. Há uma boa notícia para o mundo. O Evangelho é boa notícia. Então tem uma boa notícia, irmãos. Sempre tem uma boa notícia. Qual é? Não termina no seu sofrimento, termina em Cristo. Eu fui hoje fazer uma visita no hospital. Eu não vou dar os nomes aqui porque, né? Mas eu fui hoje fazer uma visita no hospital. Eu amo isso, irmãos. Fui lá, a gente deu risada, tudo. Aí terminou comigo fazendo um apelo, a pessoa aceitou Jesus. Sabe? Porque como eu falei para a pessoa, não importa o sofrimento, vai terminar em Cristo. Porque é uma promessa nele, né? Dele, né, irmãos? Eu sou o começo e o fim. Então vai terminar nele, sempre terminar nele. Entendeu? Não é uma boa notícia, irmãos? Se a pessoa não entendeu que esse fim pode ser a morte, não tem problema. Porque ainda assim termina em Cristo. Só que quando a pessoa aceita Jesus, ela não se converteu totalmente na hora, sim ou não, irmãos? Não está todo mundo aqui no processo de conversão? Todos nós. Todos nós. Glória a Deus. Então essa pessoa entrou num processo de conversão. Primeira etapa, confessou a Cristo, irmãos. Pediu para Deus escrever o nome dele no livro da vida. Confessou pecado. Você sabe que aí chorou. Só Cristo num negócio desse, né, irmãos? Então qual é a estratégia para alguém se converter? Para os jovens virem, a gente vai pôr lâmpada. Irmãos, a glória de Deus, a luz de Deus não vem, a gente enche de lâmpada. A fumaça da glória não manifesta, a gente põe o estobo. Como que é? A máquina de fumaça. Estobo é um termo do japonês para aquecedor. Viajei. Estrobo é o... As igrejas estão fazendo isso, irmãos. Não tem a luz da glória. Teve uma igreja que teve a pachorra de instalar negócio de água e chovia no culto. Isso é louco. Irmão, você está dando risada, mas você já teve um lugar assim, cheio de luz, cheio de fumaça. Hã? Não existe? Desculpa, irmãos, é que eu tive fora do Brasil. Desculpa, eu estou confundindo. Não parece mesmo. Oh, meu Deus, eu tô aqui. Você é forte. Você é forte, né? Você entende isso, irmãos? Qual a estratégia para ganhar jovens? A proclamação do Evangelho. Para ganhar uma criança, a proclamação do Evangelho. Um idoso. Acredite em mim, foi escorrer suor aqui, irmãos. Não cai cabelo, mas ficou arrepiadinho, é muito cabelo, né? Para pouca gente. Irmão, dentro dessa estratégia a gente pode usar um óleo de unção para uma pessoa ser curada, porque é uma ordem de Jesus. A gente unge o enfermo com óleo para ele ser curado. Isso está na Bíblia, viu, irmãos?
Se expulsa demônio e unge enfermos. Tá, ó, eu vou ler para você não achar que é mentira. Marcos 6,13. Expulsavam muitos demônios e ungiam muitos enfermos com óleo. Não é para ele passar pela porta, viu, irmãos? Unge para deslizar. Não é para isso, não. Você não passa na porta. Põe mais óleo. Não é, viu, irmão? Não é esse o motivo, não. Irmãos. Uma outra estratégia que nós temos, irmãos: louvor e adoração. Mateus 26:30, Jesus está indo para o Gólgota, ele está indo para o Getsemane, desculpa. E antes de ir para aquele lugar, ele canta um hino. Porque Deus habita no meio dos louvores. Eu preciso tirar a música aqui. Deus habita no meio dos louvores, irmãos. Então a adoração, o louvor faz isso, é uma estratégia. Amém? E aí semana que vem eu vou falar agora, atos proféticos. Tem na Bíblia, viu, irmãos? Josué 6,6. Quando eles cercam, toda vez que eles saíam à guerra, quando eles cercam Jericó, tudo eles levavam a arca, cerca Jericó, toca as buzinas. Isso é um ato profético, não tem outro nome para dar. Não há, falaram para mim, isso é para o Velho Testamento, para o Novo não tem nada nenhum ato que simbolize uma profecia. Isso é falta de ler a Bíblia, né, irmãos? Livro de Atos. Ágabo pega, ele está com Paulo, ele pega um cinto, amarra Paulo, ele fala: o dono desse cinto vai ser amarrado assim, vai ser preso dessa maneira e tal. E acontece aqui com Paulo. Todos avisam: você não desça para Jerusalém, senão você vai preso. Isso aqui está em Atos 21, 10 e 11. Meu irmão, tem um monte de texto para isso. Santa Ceia não é um ato profético? Hã? Santa Ceia não é um ato profético? A Santa Ceia é um ato profético, extremamente profético. Irmãos, aquele pão é a carne de Jesus, o suco é o sangue, mas no mundo espiritual é. Oi? Não é só simbólico? Eu achei que era só simbólico. Jesus fala disso, depois ele parte o pão e fala: esse é o meu corpo que é partido por vocês. Ele pega o cálice e fala: esse é o meu sangue, que é derramado por vós, o sangue da nova aliança. 1 Coríntios 11, 23 em diante ele fala isso. Na mesma noite que o Senhor foi traído, tomou o pão e partindo, deu graças e disse: esse é o meu corpo que é partido. Apesar de ter uma simbologia naquele pão partido, ele representa o corpo de Cristo, é um ato profético. Eu acredito que eu estou ingerindo o corpo e estou ingerindo cura. É um ato profético. A ceia é um ato profético. Bem lembrado, obrigado. Novo Testamento. Tu tem, sabe, Juliano, e se Deus der uma direção de um ato profético para mim que não tem base bíblica? Irmãos, eu não pratico esse tipo de coisa. Se não tiver uma base bíblica, eu não faço. Tá? E por isso que eu leio bastante a Bíblia. O batismo seria. O batismo é um ato profético. Romanos 6. Ele representa a morte. O próprio texto fala: nós nos identificamos com a sua morte, e quando submergimos, recebemos a sua ressurreição, ou temos a sua ressurreição em vida. É um ato profético. Amém? Nossos filhos têm participado disso. Amém? Jejum. E disse-lhes: esta casta de demônio não pode sair com coisa alguma a não ser com oração e jejum. Marcos 9, 17 e 29. Você lê lá o texto inteiro. O texto inteiro está falando. Irmãos, por que eu jejuo? Fortalecer o espírito. Vai, mais coisa aí. Matar a carne. Só isso? Espírito de incredulidade.
E isso é sério, irmãos, porque é disso que o texto está falando. O jejum gera fé e mata a incredulidade. Ele faz você acreditar que o que a Bíblia diz é verdade, que é possível. Se você não jejua, você não tem fé. O problema é seu. Dá para entender isso? Dá, né? Então o jejum, ele é uma arma que nós temos. O jejum vai fazer bem para o seu corpo físico. O jejum vai fazer bem contra os ataques do diabo, porque você vai ter mais controle sobre as suas emoções, porque você vai parar de decidir errado, porque quando você tem controle nas suas emoções, a sua alma não fala mais alto do que a voz do Espírito Santo dentro de você. Então o jejum ajuda a isso. A sua carne, você vai ter controle sobre ela. Então você vai ter desejo, mas não um desejo descontrolado. O que a Bíblia fala sobre isso? A concupiscência da carne. O que é a concupiscência? É o desejo descontrolado. Deus nos criou para ter desejo. Ele criou, uma das traduções para a palavra Éden é um lugar de desejo, um lugar de delícias. Deus coloca o homem num lugar para ter desejo. E o homem não vai sentir vontade de comer as frutas, irmãos. Deus coloca isso dentro de você. Coloca uma mulher, não vai ter desejo por ela. Quem entende o que eu estou falando? O desejo, sabe onde está o descontrole? Onde eu quero desejar todas as mulheres. Nesse ambiente que o Éden já tinha uma condição de jejum? De jejum não, porque ele tinha um nível de espiritualidade muito alto. Ali o homem, ele tinha um controle muito, assim, muito diferente do nosso, né? É outro contexto. A gente caído precisa disso, né? Irmãos, sabe quem tem que jejuar bastante? Pergunta para mim, quem tem que jejuar bastante, pastor? Quem ora pouco e lê nada a Bíblia. Vou repetir, irmãos. Quem não ora quase nada, praticamente não lê a Bíblia, vai ter que jejuar muito mais. A passagem de Jesus com os discípulos a respeito do jejum, ele fala que enquanto eu estou com ele, não há necessidade de jejuar. Ali não era isso, mais ou menos. A presença de Deus. O homem vivia quase 1000 anos, né? Eu digo no Éden mesmo, né? A presença de Deus era todos os dias. Né? Todos os dias. E era a presença mesmo. Era a presença manifesta, né? Era o kavod, era a glória manifesta, que não é irmãos, a palavra Shekhinah é cabalística, você não vai achar ela na Bíblia. Shekhinah, nunca vai cantar essa música aqui. Essa palavra não existe. Esse é um termo para a glória do homem. Usa-se a cabala para usar a Bíblia, numerologia, para usar a Bíblia para o homem conquistar coisas através da Bíblia. Isso é a cabala. E aí a glória do homem é alcançada. O Shekinah, ou Shekhinah, como eu sei. Não tem esse termo na Bíblia, viu, irmãos? Eu estudo hebraico há 6 anos, não tem. Viu, o Juliano, mas ali não é bem o homem tinha caído, né? Não tinha? Então o jejum. E tinha isso que o Anselmo falou, uma glória manifesta, né? O tempo inteiro. Agora, irmãos, o homem cai de novo. Ele nem levanta, né? Aí ele pensa que está bem, ele está lá, se arrastando nele mesmo. Irmão, se você não jejuar, você não vai vencer o pecado, sua carne, o mundo e o diabo. Irmãos, eu costumo dizer que o maior problema do Juliano é o Juliano. Se não fosse o Juliano ia bem. Então, se você não jejuar, você não vence você. É você que não acorda para ler a Bíblia. É você que não acorda de madrugada para orar. Começa a ler a Bíblia, dá tontura. Vai jejuar, crente. Precisa tirar esse demônio de dentro de você. Eu começo a ler assim, sabe? Eu não entendo. Irmãos, escuta isso aqui, ó. Esse demônio que está agindo na sua vida está impedindo você de entender a Bíblia. Aí você jejua, o espírito de incredulidade vai sair. Você vai ser desencapetado com o jejum.
Olha que ficou fácil, não foi, irmãos? Não vence o pecado. Não vai vencer, não vence um prato de comida, vai vencer o pecado. Ah, para, né? Não vence um prato, uma refeição vai vencer o diabo. Ah, isso não cabe, né? Isso não cabe. Irmãos, tem igreja que não pega no pé a respeito disso. Mas, irmãos, eu quero, o sonho da minha vida é que você vá para a eternidade. Eu não quero que você fique rico. Eu não quero que você prospere. Eu quero que você naquele dia seja chamado, venha bendito do meu Pai, para o gozo eterno. É isso que eu quero. Então eu vou pegar no seu pé até aquele dia. Amém? Você não quer que ninguém pegue no seu pé? Tem igreja aí que você faz o que você quiser, irmãos. Não é aqui, não é na DOE. Por isso que esse nome foi escolhido com muito cuidado, irmãos. Aqui nós temos um caminho. Esse caminho é Cristo, é a palavra de Deus. Qualquer coisa fora disso não vai entrar aqui. Entendeu? A não ser que eu tenha um infarto fulminante, né? Aí vocês tiram o urim e purim para decidir quem vai assumir. Fora disso, irmãos, né? E eu sou criterioso com a palavra, irmãos. Entendeu? Não vou nem continuar. Amém, irmãos? Vamos encerrar? Amém? Eu quero fazer como sempre, eu vou orar, vou encerrar. Vamos ministrar nossas ofertas e os nossos dízimos. Amém, irmãos? Que isso é ministrar a Deus, sabia? Deus te deu um serviço, né? Ele liberou algo sobre as suas mãos. E com esse culto você vai ministrar a parte financeira ao Pai também. Amém? Se você quiser e puder, se coloque em pé. Cíntia, você olha aqui.